Ok, muito obrigado. Bom dia a todos, bom dia, Sua Excelência, doutora Valdênia, demais aqui integrantes, juízes militares, integrantes do Conselho Especial de Justiça. Saúdo a todos, o réu aqui presente também em sala de audiência, o grande promotor, ilustre promotor de justiça aqui, doutor Assuero, tem a honra de, mais uma vez aqui, ladear, ainda que em campo adverso. Adverso, né, doutor Assuero? No campo da ideologia, né, das teses defendidas aqui. O embate ele sempre será um embate de tese jurídica, jamais um entrave pessoal, uma desavença particular, jamais. E também jamais esperaria algo diferente dessa postura ilibada, reta aí de Vossa Excelência. E eu digo também, doutor Açoeiro, invariavelmente nas audiências que eu participo, que a advocacia ela seja privada ou pública, e a promotoria, elas são instituições irmãs, inclusive, porque são imbuídas desse mesmo sentimento que é o de fazer justiça. Nós não podemos negar também que todo advogado ele é um acusador, porque nós também nos preocupamos em acusar as ilegalidades, as arbitrariedades produzidas pelo espírito do homem, que nessa condição natural nossa de ser, somos todos falhos e expostos ao veso. Nós não estamos aqui hoje a apontar o dedo a qualquer um, mas tão somente e humildemente pedir que esta corte do sistema de justiça exerça o seu papel como sempre tem feito e aplique o direito ao caso concreto nos exatos ditames legais. E depois da excelente sustentação oral dirigida por Vossa Excelência, cabe a mim aqui, uma missão árdua e difícil, com meu parco conhecimento, destacar alguns pontos que me parecem ser essenciais para o deságio dessa lide. E é somente por isso, e me dirijo agora aos membros do Conselho Especial de Justiça, é somente por isto, por esta missão institucional que tem a advocacia, é que eu me atrevo a pedir a atenção de Vossa Excelência, sabendo da preciosidade também que é o tempo de cada um de vós. E eu começo pela questão de fundo, para que Vossa Excelência tenha uma noção da dimensão do prejuízo causado ao réu que responde a essa ação penal aqui, que hoje se finda. Meus amigos, ouvindo atentamente aqui alguns grandes advogados que citarei aí ao longo da minha peroração, me lembro do grande Cacai, advogado criminalista aí com 4 décadas de atuação no Supremo Tribunal, e ele costuma dizer nas entrevistas dele que tornou-se revolucionário cumprir a Constituição. E chama a atenção de vocês para esse primeiro ponto. Não é justo, Excelência, pisotear a Constituição para termos uma política que joga contra os cidadãos. Os seres humanos eles não podem ser medidos por estatística, já dizia também o grande José Eduardo Cardoso. Um médico que ele comete um erro uma vez, após salvar milhares de vidas, ele perde a sua licença. A Constituição, ela quis dar foi segurança máxima para que alguém perca um bem tão precioso quanto a liberdade, em última hipótese, em último caso. E para isso, os elementos de um fato que eles são aparentemente criminosos, eles têm que ser analisados para além do gabinete de sistema de justiça, revelando a verdadeira justiça do caso concreto. Mas todo processo, Excelência, tem um rosto. E o rosto desse processo é um policial militar, com uma longeva carreira em prol da sociedade piauiense. E pergunta ao Excelência, quantas vidas ele salvou, quantas crianças voltaram para o seu lar por conta da intervenção do capitão Reginaldo? Quantos bens do major, quantos bens foram recuperados e quantas dignidades restabelecidas através da sua atuação em prol da sociedade piauiense? Uma pessoa, como ele está fadada ao erro, e o veso é natural. Mas nem todo erro é ilícito. E nem todo ilícito interessa ao direito penal. Em outras palavras, nem tudo, por mais imoral que seja, viola o direito. O direito penal, então, não pode ser utilizado como uma panaceia, como um remédio para combater todos os males. A denúncia já foi narrada pela equipe do sistema de justiça aqui, pelos serventuários, então não vou me alongar desse ponto. Mas me causa aqui aspecto chamar a primeira atenção para o que foi pontuado nos depoimentos incertos nos autos. Primeiro, a respeito da testemunha Dilson da Costa Souza. O que ele disse? Disse que subtraiu a arma
junto com o outro menor infrator, Leonardo, vulgo Léo, que se aproveitaram no momento em que o réu, Reginaldo, teria dado remédio para outra pessoa. Paulo Júnior, uma outra testemunha, disse que não sabia do extravio da arma. Ficou sabendo depois que a arma foi subtraída pelo Léo e pelo Dilson. E é importante frisar aqui nesses termos de declarações. O que fica claro aqui, Excelência, é que em um ato de benevolência do réu, de cuidar de alguém que nem parente seu era, se viu agora em meio a um processo criminal por extravio de um armamento. Aqui fica claro uma coisa desde já. Houve um crime de furto, praticado pelos menores e confessados por este. O crime de furto, ele não funciona como crime de lavagem de dinheiro. Vale dizer aqui, Excelência, não se exige um crime antecedente, ou seja, nem todo furto tem origem em um extravio doloso ou culposo. E nem todo objeto perdido representa verdadeiramente um extravio. O réu, que sempre dedicou a vida dele a cuidar das pessoas na segurança pública, no dia que decidiu cuidar da saúde de alguém, se viu processado criminalmente. Absurdo, creio eu. Iremos provar aqui no avançar das nossas teses. E primeiro eu enfrento a denúncia em si, que traz a questão do pedido de condenação do réu pelo artigo 265, o extravio doloso. E antes disso, faço uma breve digressão, inclusive, a lembrar que a respeito da situação de um dolo eventual alegado pelo Ministério Público, né, com todo respeito, o nosso entendimento aqui é muito pontual. O dolo, Excelência, não se presume, dolo se prova. Dolo não se presume, dolo se prova. E dizer a você, Excelência, que essa discussão a respeito do dolo eventual, ela avançou muito com o julgado de fama internacional de respeito ao caso da Boate Kiss. Já tivemos até julgamentos anulados, enfim. E eu me lembro de um parecer brilhante do grande jurista, Dr. Ricardo Glockner, falando a respeito da diferença do dolo eventual para a culpa consciente e dos elementos que inferem a conduta ser dolosa. E alguns deles que eu narrarei aqui, com a minha parca memória, mas eles são importantes que se anotem e se pontuem para nós entendermos, primeiro ponto, depois nós avançaremos em outra tese, que jamais houve o cometimento de qualquer crime, muito menos na modalidade dolosa. Porque o dolo exige, dolo hoje, pela teoria finalista, é vontade e consciência, partindo dessa premissa. Primeiro, então, tem que se entender que a conduta caracteriza um ilícito. Depois, nós temos que analisar o distanciamento dessa conduta inicial. Então, quanto maior for o distanciamento da conduta do agente, das regras que deve orientar a ação, dessas regras de cuidado, mais próxima a conduta se encontrará no dolo. Quanto mais distante, estará no campo da culpa-consciência. Conta também, dizia o Glockner, a personalidade, a história e experiências precedentes do acusado, que não respondeu a nenhum processo de extravio por outro armamento aí, em seus mais de 20 anos de história na Polícia Militar. Conta também, para efeitos de reconhecimento de dolo, a duração e a repetição da conduta, aliada à conduta posterior ao evento, ou seja, houve perigosidade, qual foi a postura do agente após o evento. E a postura do Major Reginaldo ficou clara nos autos. Foi a postura de quem, tão logo percebeu que a arma havia desaparecido, efetuou as diligências necessárias para fins de recuperação da mesma. E vale dizer aqui, a arma foi recuperada. Para o dolo também consta, e consta muito, a finalidade da conduta. É um elemento psicológico muito importante na análise do dolo eventual. A finalidade da conduta. Há também um elemento importante, probabilidade de verificação do evento. As consequências negativas ou lesivas que recaem sobre a gente, no caso de ocorrência de algum resultado,
e a valoração do contexto. Então, pela fórmula de Frank, que tenta discutir essas questões de dolo eventual, não há dolo aqui, nem na modalidade direta, nem na modalidade indireta. Disse o crime, diz o Código Penal, doloso, quando se assume o risco de produzir o resultado. E a própria Bíblia diz, e nós costumamos dizer aqui também na tribuna, que no princípio era o verbo. E no direito penal também o é. No direito penal o verbo importa, porque o verbo é a elementar do tipo. E qual o verbo do artigo 265? Fazer desaparecer, consumir ou extraviar. São esses os verbos do artigo 265. O verbo extraviar diz respeito a desencaminhar, a dar uma destinação a coisa diversa do objetivo material. Em outras palavras, só haveria a consumação do delito se o denunciado ele deixasse de empregar dolosamente a devida cautela e diligência ordinária e especial a que ele está obrigado por lei ou regulamento, ignorando orientações estabelecidas em regimento, portaria da Polícia Militar. Nada disso aconteceu. Eu me lembro de um trecho do depoimento do policial Kleber Alfeitosa, que foi questionado se havia no armeiro da companhia alguém encarregado pela guarda do material. E esse afirmou que não tinha ninguém responsável, sabendo apenas que a chave reserva ficava sob responsabilidade de policial que estava escalado na guarda do dia. Isso é um ponto que se deve também ponderar ali, para entender a estrutura. Nós não estamos na capital, no comando geral, nós estamos aqui em batalhões de interiores, com todas as dificuldades materiais que nós e Vossa Excelência bem sabem que existem. A conduta, Excelência, ela é dolosa ou culposa, sendo certo que, uma vez não provado que o réu concorreu para o crime, quando não há nenhuma prova acerca da sua conduta, a medida de absolvição ela se impõe. Artigo 439, a linha D do Código de Processo Penal Militar. Ou pela linha C, não existir prova de ter o acusado concorrido para infração penal. E não existe, como nós deixaremos bem claro. As condutas de fazer desaparecer, que é provocar um sumiço, tornar a coisa inalcançável, ou consumir, gastar, queimar, usar, extinguir, ou extraviar, que é desviar do destino, dar um caminho incerto e não saber da coisa, elas são condutas alternativas. O objeto material do crime ele é o combustível ou o armamento. Aqui no caso, pelo próprio significado dos verbos que acabei de narrar a vocês, dá para se perceber de maneira bem clara que o réu, não há provas de que o réu fez desaparecer, de que ele consumiu esse armamento, ou de que ele extraviou, ou seja, deu uma destinação diversa que o beneficiasse. Qual foi o benefício do extravio que alega o Ministério Público que ocorreu desse armamento? Pode dizer, a arma foi recuperada. E há uma confissão nos autos da testemunha Dilson de que ele subtraiu, houve um furto, como nós defendemos desde o início, houve um furto, mas nem todo furto é precedido de um extravio. O elemento subjetivo do injusto aqui é o dolo, que é a intenção, vontade livre de produzir o resultado. Vontade livre de produzir o resultado. Sabendo também que há a previsão de modalidade culposa para o crime de extravio. Mas, em outras palavras, o delito ele só se consuma se o militar deixar de empregar dolosamente a devida cautela e diligência ordinária que ele estava obrigado, ignorando essas orientações estabelecidas. No caso, não foi o que ocorreu. Resta, portanto, por esse primeiro momento, pedir, pleitear a Vossa Excelência encarecidamente a absolvição do réu por não constituir o fato crime, ou ainda também por não existir prova suficiente para a condenação
termos do artigo 439, a linha E do CPPM. E aqui uma reflexão também mais importante para se ponderar antes da guisa da conclusão. Todo fato criminoso, excelência, exige uma conduta voluntária dirigida a uma finalidade. Conduta voluntária dirigida a uma finalidade. Tal conduta ela tem que ser dolosa ou culposa. E aqui vale frisar, excelência, que até a conduta culposa ela tem que ser voluntária, porque há muito discussão sobre isso nos campos acadêmicos e nas faculdades aqui de Direito Penal, onde a gente leciona, tem sempre essa preocupação de promover esse debate. A conduta dolosa e culposa são ambas voluntárias. A voluntariedade da conduta não reside apenas no dolo, mas também na culpa. De modo que o que se quer dizer aqui é que nem toda conduta humana será dolosa ou culposa para fim de incidência do direito penal. Há condutas que sequer interessam ao campo de atuação do direito penal. E é sobre isso que nós vamos dividir agora. É sobre isso que nós vamos tratar agora. Nem toda conduta interessa ao direito penal. Por quê? Ausente o dolo ou a culpa. E nós partimos de uma premissa falsa, num silogismo irracional, talvez até sofismático, de que a conduta, quando você analisa o que houve, o fato em si, você já procura rebuscar ou concretar a ideação em uma ação dolosa ou culposa do agente. Nós não partimos da premissa de que aquele fato inicialmente não é criminoso. Nós fazemos uma inversão desse valor e passamos a pautar qualquer conduta atribuída a alguém como sendo uma conduta criminosa. Não! O direito penal é um regime de exceção. Ele só atua quando os demais ramos do direito não são suficientes para resolver a demanda. E aqui eu vou provar que os demais ramos do direito seriam suficientes para resolver essa questão que hoje se apresenta na audiência de julgamento. Ainda que do ponto de vista acadêmico se possa discutir as distintas correntes teóricas sobre dolo, temos teoria voluntarista, teoria cognitivista, do risco, mas o nosso pensamento, a razão de agir, ela tem que ser guiada pelo padrão legislativo. Nós estamos no Estado de Direito. O Estado de Direito sujeito os seus cidadãos ao império da lei. O artigo 18, inciso 1, quando ele afirma, disse o crime doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzir, ele se inscreve aqui nessa tradição voluntarista, consciência e vontade, tradição jurídica, no qual a vontade do agente soma-se ao conhecimento do risco produzido para a determinação da imputação penal. E aqui eu chamo a atenção, se dolo é consciência e vontade, retornemos ao dia dos fatos, em que o Major Reginaldo, com sua arma em seu veículo, desceu do veículo, travou o veículo e foi dar um remédio a um terceiro. Onde está aqui a consciência de que sua arma seria subtraída por terceiro? Onde está a consciência? E além do mais, onde está a vontade dele ter participado da subtração? Onde está a vontade? Não existe. Foi descuidado? Não sei, isso nós podemos analisar depois, mas primeiro estou tratando do dolo. Se dolo, pela teoria voluntarista, é consciência e vontade, onde estava a consciência dele que desce do carro para entregar um remédio para uma pessoa? Qual a consciência de que teria sua arma subtraída nesse momento? E, mais do que isso, qual a vontade que ele tinha? A vontade dirigida a uma finalidade. Então a gente tem que perguntar quais as consequências do crime para vítimas, no caso a vítima que é a sociedade e o Estado, mas também para o autor. Qual foi a vantagem que ele auferiu, seja patrimonial ou não patrimonial? Qual foi a vantagem que teve ele? Vou responder. A vantagem que teve, ironicamente, a vantagem que teve o Major Reginaldo, na época era capitão, a vantagem que teve foi se ver processado
em PAD, em procedimentos administrativos, sindicância, hoje no processo penal. Então, se dolo é vontade e consciência, excelências, em um juízo de valor aqui perfecuntório, observa-se claramente que não houve nem consciência nem vontade. Portanto, afaste-se aqui a questão do tolo. E essa determinação da vontade, Juarez Tavares também ensinava muito. Foi um magnífico professor Juarez Tavares. Que a determinação da vontade para o dolo direto, ele é o produto consequente da ação final. Inclusive, essa vontade detém a primazia na avaliação do agir doloso. É a vontade quem determina a conduta. E aqui não há prova, nós trabalhamos no processo penal com provas. Qual a prova da vontade do elemento volitivo? Qual a prova do elemento volitivo? Fica evidente então que o réu não agiu com dolo, seja direto ou indireto. O réu ele não foi encontrado em posse de armamento extraviado, nem participou de eventual destinação dada a esta, nem lucrou com o extravio da arma. Frisco mais uma vez, o objeto foi recuperado, com diligências solicitadas por ele mesmo e acompanhada por ele mesmo. Isto posto, então, mais uma vez, reafirmam aqui o nosso pedido de absolvição por uma questão muito óbvia. Não existe prova do dolo. Em relação à culpa, excelência, é o comportamento voluntário desatencioso voltado a um determinado objetivo. Esse objetivo pode ser lícito ou ilícito, embora o resultado sempre seja ilícito, não desejado, mas um resultado previsível que podia ter sido avisado. E aí se questiona por que se pune a culpa? E respondeu Carrara que os atos imprudentes ele também diminuem no bom cidadão aquele sentimento de sua segurança e acaba dando um mau exemplo àquele que é inclinado a ser imprudente. É por isso que se responsabiliza a culpa. Mas aí, excelência, como falei no início da minha exortação, nem toda conduta é dolosa ou culposa. Existem condutas que não são nenhum nem o outro. Sabe por quê? Porque assim como no dolo, a culpa também exige alguns elementos. A exigência, por exemplo, do nexo de causalidade entre a conduta do agente e um resultado lesivo. De modo que a acusação ela deve desnudar esse liame entre o extravio do dispositivo, no caso a arma, e a alegada desídia do acusado. Porque a conduta humana ela é sempre voltada a uma finalidade. E este objetivo ele pode estar previsto numa descrição normativa, ou seja, no tipo penal, o que pode implicar na existência de um fato tipo. Mas a responsabilidade penal, chama atenção, ela é sempre subjetiva. Por isso que ela é absolutamente inadmissível a atribuição em sede penal de responsabilidade objetiva. Não existe responsabilidade objetiva no processo penal. Atribuição de um resultado danoso a alguém unicamente em razão da função por ele ocupado. Ele era um militar que tinha arma cautelada em seu poder, logo ele é responsável pelo crime. Responsabilidade objetiva, não. O direito penal não aceita isto. O direito penal não aceita isto. Portanto, mais um silogismo aqui que se derruba. Portanto, prevalece na seara penal um princípio que é dominante do sistema normativo, que é o dogma da responsabilidade com culpa. Não há crime sem culpa. Não há crime sem culpa. Então se pede aqui também encarecidamente, Vossa Excelência, em respeito até ao princípio da última ratio, analise se o bem jurídico pode ser tutelado, ou poderia ser tutelado de forma plena e eficaz por outros ramos do direito que não penal, optando-se então só em último caso em atingir essa liberdade do cidadão, liberdade tão cara. E todo esse discurso que eu fiz até agora, ele não é respaldado apenas pelos doutrinadores que citei, ou muito menos por este humilde advogado que vos fala, mas o próprio Superior Tribunal Militar, em 2020, decidiu exatamente assim.
aplica-se o princípio da última ratio, não aceitamos a responsabilidade objetiva e deve-se analisar se o bem jurídico pode ser tutelado por outros ramos do direito. E pode. O que aconteceu aqui no caso? Uma transgressão disciplinar. Não há dúvida que aconteceu uma transgressão disciplinar. Portanto, o STM, na apelação 7.12674/2019, decidiu esse caso nos exatos termos que eu estou tratando com Vossas Excelências. E aqui até finalizando a discussão do dolo e da culpa. Enquanto no crime doloso a vontade está dirigida à realização de um resultado objetivo, os tipos culposos eles ocupam-se não com o fim da conduta, mas as consequências antissociais que a conduta vai produzir. Acaba que no crime culposo o que importa não é exatamente o fim do agente, mas o modo e a forma imprópria com que atua. A análise aqui do dever de cuidado objetivo. E vale dizer que em si mesma a inobservância de um dever de cuidado ela não constitui uma conduta típica, porque é necessário outro elemento do tipo culposo, que é resultado. O resultado. O tipo culposo ele é diverso do doloso. Há na conduta não a vontade dirigida à realização do tipo, mas um conhecimento potencial de sua concretização, ou seja, uma possibilidade de conhecimento de que o resultado pode ocorrer. A previsibilidade, que é a possibilidade de ser antevisto o resultado nas condições em que um sujeito se encontrava. Então aqui, volta ao dia dos fatos. Existe que o agente, nas circunstâncias em que se encontrava, pudesse prever o resultado do seu ato. Excelências, a condição mínima de culpa, em sentido estrito, é a previsibilidade Então não existe culpa se o resultado vai além da previsão. Voltemos ao dia dos fatos. É impossível, Excelência, exigir que o Major Reinaldo tivesse previsibilidade de que a sua conduta benevolente de prestar um auxílio à saúde de um terceiro poderia desencadear como resultado a subtração da sua arma. E vamos aqui, cadê o nexo de causalidade entre a conduta de fornecer medicamentos a terceiro e o resultado subtração da arma? Onde está o liame subjetivo? Onde está a condição de previsibilidade? Não existe. Não existe, jamais. A não ser que você adote aí as teorias do efeito borboleta, né? Onde o simples bater de asa de uma borboleta em um lado do mundo pode desencadear uma tormenta, uma tempestade em outro. Mas isso não é responsabilidade objetiva. Isso não é responsabilidade objetiva. Então faltou aqui previsibilidade da conduta, previsibilidade do resultado. Não se pode atribuir o resultado subtração. Aqui não é extravio, não é consumir, aqui não é fazer desaparecer. Aqui o verbo, do princípio era o verbo. O verbo é subtrair. Subtrair não faz parte do 265 do Código Penal Militar. Subtrair faz parte do artigo 155 do Código Penal Comum. No princípio era o verbo, subtrair. A conduta de prestar auxílio à saúde de terceiro não gera jamais o resultado de subtrair, a não ser que ele tivesse a intenção clara de assim praticar o ilícito. E onde está a intenção do agente? Nos autos, com certeza não estão. Com certeza não estão. E o processo penal trabalha com provas. O ônus da prova, nesse ponto, é de fato de quem acusa. Pois não, Excelência? Doutor Jair, ouvindo atentamente a sua excelente defesa, eu gostaria de saber, tem da testemunha que fala que ele foi atender uma pessoa
Foi ouvido de juízo? Foi ouvido de juízo o Dilson. Os vídeos até foram me enviados o link ontem, doutor. O Dilson fala sobre isso, que se aproveitaram do momento que ele foi dar um remédio para um rapaz de nome Piau. Mas ele nem sabe. Aí... O próprio Major nem sabe. Mas tem outra coisa também. Tem algum documento médico também disso daí. Não que isso vai excluir a culpa. Mas é só para que a gente adiante, digamos assim, os debates. Certo. Não tem nenhum documento acostado nos autos, né? Foi também do relato do próprio Reginaldo, que eram remédios comuns do dia a dia, não precisava nem de receituário. Não. Tá bom. Continuar, doutor? Sim, eu agradeço. Pronto, obrigado. Só registrar aqui, Major Reginaldo, a excelência doutora Valdênia, porque o réu, ele me parece que pretende intervir, se Vossa Excelência permitir aí. Deve ser para esclarecer esse fato. Não, aí não. Aí não. Ok. Por favor. A minha opinião é que não, Excelência. Vossa Excelência pode até podar, mas peraí. Aí seria uma coisa anômala. O réu está fazendo declaração no dia de julgamento. Não tem previsão para isso, não. Pelo indeferimento, não, já está precluso. A época dele se manifestar foi no interrogatório dele. Pronto, pois não, Excelência. Vou dar prosseguimento. E o doutor Açoeiro também fica à vontade, sempre que houver a necessidade de intervir, né, em homenagem ao bom debate que nós sempre travamos aqui. Pois bem, então, Excelências, esse nosso discurso, que já vai com 30 minutos até aqui, mas são 30 minutos salutares para esclarecer o que está em jogo aqui. Sei que todos nós temos nossos afazeres, que o doutor Açoeiro, a doutora Valdênia tem outras ocupações, Vossa Excelência, juízes militares também, cada um de nós temos hoje ainda diversas tarefas do cotidiano. Mas é importante chamar a atenção para o que está em jogo. O que está em jogo? A vida e a liberdade de um major da Polícia Militar. Então é por isso que, ainda que cansados como todos nós estamos, devemos de fato prestar uma atenção aqui detida àquilo que está nos autos e àquilo que está aqui na peroração, tanto do Ministério Público como da Defesa. E conclamo a Vossa Excelência mais uma vez aqui essa atenção a este humilde advogado. O que se pontuou até agora foi o pedido de absolvição por estar provado que não houve crime por parte do Major Reginaldo, porque não agiu ele nem com dolo, e aí nós tratamos os elementos do dolo, e não agiu ele também nem com culpa, deixando bem claro que nem todo fato é doloso ou culposo. Será doloso ou culposo quando interessar o direito penal. Este aqui não é o caso. Então, prosseguindo em teses alternativas, nós também vamos pleitear a absolvição por falta de provas. Há um princípio que é constitucional e, portanto, de aplicação na justiça comum, na justiça militar e onde quer que seja, em qualquer grau de jurisdição, que é o indúbio pro réu. A dúvida, pelo princípio da presunção de inocência, ela se resolve a favor do réu. A favor do réu. Aqui o que nós temos, e que é verdade, e que está nos depoimentos que citei, depoimentos que foram colhidos aí em audiência por carta precatória na comarca de Floriano, é que o acusado ele teve sim a sua arma furtada na cidade de Floriano. E ele não participou disso nem dolosa nem culposamente. O fato foi narrado e afirmado aí no próprio inquérito policial militar. O fato foi confessado por um dos autores do delito da subtração, que era um menor infrator, o menor infrator de nome Dilson. Tá? Os links também estão disponibilizados aí nos autos. Também aqui vale dizer, a favor do acusado, que a certidão de elogios que o precede aqui demonstra, de forma exemplificativa, que ele sempre pautou o exercício das funções dele nos mais estritos ditames legais. Então, o que se quer aqui demonstrar é que ele não foi, em momento algum, da carreira militar dele negligente ou imprudente ou imperito, o que demonstra que não há uma desídia habitual nas suas atividades, o que afasta mais uma vez a culpa, mas que retorna para este ponto. Caso Vossas Excelências entendam ainda que existe uma conduta, seja dolosa ou culposa, mas que o absolvam em homenagem ao indúbio pro réu, tendo em vista que não há prova sedimentar, rudimentar
e extreme de dúvida de que o fato criminoso que se narra na denúncia foi praticado por ele. Então, pede-se também absolvição nesses termos. Deve-se analisar também aqui a questão da culpabilidade, a potencial consciência da ilicitude de um ato praticado. Não havia potencial consciência de ilicitude nenhuma naquele caso aí narrado. E eu me lembro também